Então, esses eventos, né? Às vezes tem umas premiações aqui de humor, né? Não tem uns prêmios Cara, de já humor teve pra humorista? teve um Risadaria, tinha um prêmio legal que o Fábio fazia, que era bem legal a festa. Teve o Mas isso é prêmio um Multishow de prêmio? humor, né? Hã? Mas não, tô dizendo um prêmio, tipo um Oscar que você Não, era ganha. o Risadaria fazia, premiava a galera É que verdade, né? ganhou, que Não fez... faz mais? Hã? Eles não premiam mais ninguém? Cara, porque faz uns 2 anos que eu não vou na premiação, porque geralmente quando tá tendo a festa eu tô fazendo show. Uhum. E aí eu não consegui mais ir, então tô meio por fora de como é que tá. E agora o Fábio fez o Porchat, né? Fez o prêmio do humor também, que tá rolando. Mas esse ano também não fui, porque eu tava fazendo show. Os caras marcam em dia que eu tô trabalhando, velho. Aí não tem como. Saquei. Mas eu também não vou ganhar nada, também não tem porque eu Ué, tu não sabe, essa né? esperança aí de ganhar. Por que você faz humor? Hã? Por que você faz humor, você acha? Por que eu faço? É. É meu trabalho, velho. Não, mas por como você quê? entrou Podia nisso? O ser meu banqueiro, Ikigai, o é. meu... Você podia ser um filósofo, um astrólogo. Cara, foi muito sem querer, real, assim. Começou porque a gente tava... Eu e o Osmar Campbell, do Em Pé na Rede, a gente fazia... A gente tava num escritório de direito, a gente fazia direito, a gente tava no escritório de advocacia, a gente trabalhava junto. E a gente era amigo também, de jogar bola, assim, na rua. Ele morava a 2 casas de mim. E aí a gente tava lá fazendo o estágio e ele falou, pô, abriu uma casa de comédia aqui em Belém. E abriu um lugar que chamava Clube da Piada, que era um bar de um comediante lá de Belém, que até o Ronald conhece, o Ronaldinho conhece, que é o Serginho Cunha, que ele tinha uma casa no Rio também. E esse cara, ele foi fazer o show, ele era comediante também, e ele resolveu abrir o bar dele, pra ele poder se apresentar. Era meio difícil ele conseguir lugar pra se apresentar, então ele teve que abrir o próprio bar pra ele poder fazer show. Só que ele era o garçom, ele era o gerente, ele era tudo. Então ele servia a mesa e não tinha ninguém pra se apresentar. E aí ele teve um negócio que era muito legal que ele fazia, que era, tava servindo a galera e ficava o palco com o microfone, o palco vazio com o microfone aberto. E aí, vira e mexe, ele entregava uma cerveja, subia no palco, dava uma animada, contava umas piadas, voltava, entregava. Nesse meio tempo, ele tinha uma brincadeira que é quem subisse no palco e contasse uma piada, ganhava uma cerveja. E aí lá pelas tantas sempre tinha um gaiato que ia lá e subia. E por pior que fosse a piada, a regra era aplaude a coragem do cara de ter subido e contado um negócio. Aí subia. Só que às vezes o cara tava maluco já. E aí, porra, ficava por isso. Eu sou um doidão que ia lá, falava merda, todo mundo dava risada, ganhava cerveja e alegria. E aí o Osmar falou, porra, vamos nesse lugar. E aí, eu era da igreja na época. Qual igreja? Batista. Ah, é? Sabia disso, não? Crentão, velho. Olha só. Eu falo em crente muito bem, eu sou fluente em inglês e crente. Lá Bachúria Decano. Batista evangélica. Igreja evangélica. E aí, só que a minha igreja era até light, assim, até a do sabe, você já falou com o Santinelli? O Thiago Santinelli? Não. O Santinelli, um dia vocês chamarem ele aqui, ele conta a história dele. O pai dele era pastor da Assembleia de Deus, era mais heavy metal que a minha. A minha era meio light. A minha não era talibã, assim. A dele era mais extrema. Mas também eu não podia sair à noite. Então eu dei uma fugida com os amigos pra ir nesse bar. Que era, porra, pra mim, na minha cabeça, era o bar mais inofensivo que eu poderia ir. Porque, pô, negócio de piada, cara. Porra, o que vai ter de que Deus não se agrade aqui nesse negócio? Não é possível. E aí eu fui e tinha nesse dia eu conheci o Murilo Couto, que tava no bar, querendo fazer stand-up já. Aí ficou eu, Osmar e o Murilo. E aí tinha um outro cara fazendo. E esse cara já me conhecia, não sei do que, tava todo mundo meio doido já. Ele chegou e falou assim, contou uma piada. Ele falou, agora eu quero receber com meu amigo Vitor Camejo. E aí me deu o microfone. E eu fiquei do tipo assim, o cara falou, não, sobe aí e conta uma piada. E aí eu não lembro mais a piada que eu contei. Uma piadoca de salão, assim, de gaúcho. E outra de uma história que eu tive... Quando eu vim na 25 aqui, eu não sabia que as pessoas tinha muito chinês aqui na 25. E na época eu tentei comprar um MP3 player. Eu perguntei quanto era, o cara me respondia 1 giga e eu não conseguia saber o preço pra comprar. E aí no dia a galera riu. E aí o dono veio, chegou em mim, no Osmar e no Murilo e falou, pô, vem amanhã. De novo, essa foi a sexta-feira 13, vem amanhã. Pra gente... volta aqui, faz a mesma coisa que vocês fizeram hoje. Aí, pá, tá. E a gente voltou. Aí voltou, tinha um outro moleque lá que ele levantou a mão no dia e falou, pô, deixa eu fazer também. Era o Rominho. E aí o Rominho não tinha dedo, não tem esse dedo aqui, né? Não tem até hoje.
E aí, e ele fez um monte de piada falando do dedo, dele não ter dedo. E ele arrebentou, ele foi o melhor da noite. Aí, nesse dia, a gente montou em pé na rede. Pô, que legal. Foi, e foi muito sem querer. Você conheceu o Murilo um dia antes, assim. É. Que doideira. E foi tipo assim... E o Rominho você conhecia? Já? Não, foi lá. Foi lá também. O Murilo eu já conhecia, assim, de vista da cidade. Porque o Murilo era meio famosinho nos rolês, assim, da galera. Porque ele já era conhecido como um cara muito doidão. Já era conhecido como um cara maluco. E ele morava num condomínio de um amigo meu do colégio. Então, vira e mexe, eu ia na casa desse moleque. E o Murilo tava lá. E aí se trombava, assim, mas não se conhecia direito. E aí teve um dia que a gente teve uma festa, a Fantasia, que rolou num rolê lá. E eu tava de Homem Codorna, do Doug Funny. Caramba. Lembra? Sim. Do Homem Codorna. E o Murilo tava de Borá. E o Murilo ganhou o prêmio de melhor fantasia da noite porque ele tava muito parecido com o Borá. Entendi. Mas com o terno, não com aquele... Quê? Não, com o terno não. Terno. Quem me dera. Ele tava com aquilo. E aí... Aquela sunga, tá ligado? Aquela verde, sim, né? Tipo um maiô, né? Louco, né? É só um saco, cara. Deve ser horrível, Zé, aquilo. Aí tu largou a igreja? Cara, meu processo de sair da igreja foi muito ao longo do tempo, assim. Mas durante um bom tempo eu tentei conciliar os dois. Eu cheguei a fazer show dentro do templo mesmo, assim. E aí? E, cara, era assim, texto bem limpo, não tinha nada. Mas foi muito legal, assim, porque na época meus pais... Que tipo de piada que você fazia? Cara, eu não lembro mais o que eu falei, não, velho. Mas era do universo crente, assim? Tinha algumas coisas assim, mas como eu tinha a pressão da igreja, eu já me policiava pra fazer o texto bem limpo. Então eu não tinha palavrão, não falava palavrão quase naquela época, era bem pouco. Até tinha uma coisa ou outra, mas eu conseguia limpar muito o texto, se eu quisesse. Sei. Então eu consegui fazer o show sem xingar ninguém, sem agredir ninguém. Foi um show muito limpinho, assim. E rolou. E aí, na época, era legal, porque, assim, meus pais odiavam quando eu comecei na comédia, assim. Foi uma treta, porra, meu irmão, foi uma raiva. Porque a minha carreira no direito tava indo bem. Na época, a gente trabalhava, eu e o Osmar, a gente trabalhava com a advogada que era presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, na época. Então, era um história prestigiado, assim, legal, sabe? Uma galera bacana que trabalhava. E eu tinha certo talento pra coisa. Eu e ele, o Osmar era muito bom também. Quando a gente chegou em casa falando que a gente tava fazendo piadinha! Caralho. Piadinha! Cara, meu pai e minha mãe ficaram malucos. E aí, na época, falaram com o pastor da juventude, era o pastor Fabiano, um cara super bacana. E o pastor, que pra minha surpresa, eu achei que tinha tudo pra ser o cara que ia derrubar tudo, o pastor chegou e falou assim, não, pô, legal. Chama o cara pra fazer aqui com a gente aqui. E aí ele chamou, eu fui e fiz no templo. E aí rolou super, assim, foi bem legal. E aí, só que era um negócio que, no fim das contas, era uma tática de me chamar pra perto, pra eu fazer num ambiente controlado, acabou me mostrando que, ok, eu sei fazer mesmo, vou fazer por aí, entendeu? Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?